Senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados nesta reabertura dos trabalhos parlamentares, ainda em Comissão Permanente. Sr. Presidente, senhores deputados, diz o artigo 161, a linha G da Constituição, que compete à Assembleia da República aprovar as grandes opções do Plano Nacionais e o Orçamento do Estado. Já sabemos que para os partidos da política de direita a Constituição é um estorvo para o prosseguimento das suas orientações. Já sabemos que o PS, o PSD e o CDS são apoiantes da progressiva alienação de soberania que tem ocorrido nos últimos anos. Mas estamos agora, nesta questão da submissão prévia ao ECOFIN da proposta de orçamento do Estado, a falar do cerne da soberania e do regime democrático. É o próprio coração das competências mais importantes do Parlamento que está em causa, a aprovação do orçamento. O que esta medida pretende é condicionar a liberdade dos parlamentos, livremente eleitos pelos seus povos e deles representativos, de decidir sobre as orientações da política económica e orçamental do seu próprio país. Ao querer condicionar o Parlamento na sua competência própria, esta medida está a querer condicionar a liberdade soberana do próprio povo e isso é totalmente inaceitável. A medida foi aceita pelo governo português, aplaudida pelo PSD e aceita também pelo CDS. Bem os compreendemos. Ao longo dos anos, sempre que estiveram no governo, nunca foram capazes nem quiseram defender o interesse nacional. Aceitaram tudo. A destruição de setores produtivos em favor de outras economias, a destruição de importantes fileiras produtivas em favor dos interesses de exportação da Alemanha e de outras potências, a privatização ao desbarato de setores económicos e estratégicos fundamentais, o garrote financeiro ao investimento, quando o país dele tanto precisa para se desenvolver, uma moeda única muito vantajosa para os países mais desenvolvidos, mas desastrosa para a competitividade da economia portuguesa, o espartilho dos salários, das prestações sociais, das reformas, a liberdade de capitais e a impunidade de offshores e da especulação financeira e tantas outras matérias aceites na União Europeia e no Governo Nacional pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. E vêm agora justificar esta medida com a necessidade de mais coordenação económica. Não se trata de coordenação económica, mas de uma verdadeira ditadura económica e orçamental ao serviço das grandes potências e dos seus grupos económicos e multinacionais e em prejuízo dos portugueses e do seu desenvolvimento, do desenvolvimento do seu país, a que têm direito. Com arrogância, o comunicado dos ministros das Finanças no ECOFIN e também, portanto, do ministro Teixeira dos Santos, afirma que as políticas económicas dos Estados vão, e cito, ser vigiadas durante um período de 6 meses em cada ano, a partir de 2011, a fim de detectar, reparem bem, a fim de detectar qualquer incompatibilidade ou desequilíbrio à nascença. É a afirmação descarada de que querem pôr os Estados sob tutela, sem autonomia, sem decisão soberana. Nenhum patriota pode aceitar este diktat, termo que, aliás, é alemão e, portanto, bem empregue nesta situação. Nós sabemos que o que se prepara aqui não é nenhuma coordenação, é uma imposição. Nós sabemos que o que se pretende não é atender às necessidades de Portugal e dos portugueses, bem como de outros povos. O que se pretende é aumentar o controle da política económica de todos os países e impor a defesa dos grandes grupos económicos, dos seus interesses, a partir do núcleo duro dos países mais poderosos. Um grande avançado do futebol inglês, Gary Lineker, disse um dia que o futebol é um jogo de 11 contra 11 e, no fim, ganha a Alemanha. Pois aqui no ECOFIN também é um organismo em que participam 27, mas no fim quem manda é a Alemanha, tal como Gary Lineker dizia em relação ao futebol. A Alemanha e os interesses do grande capital europeu. Alguns dirão que é só uma consulta e que a Assembleia da República mantém todos os seus poderes. Mas então pergunta-se para que serviria esse mecanismo se fosse apenas uma consulta. Bem sabemos que o Governo, como os anteriores, que aceita na União Europeia estas medidas, vai aproveitá-las no debate político interno. PS, PSD e CDS lá virão invocar as decisões do ECOFIN para justificar a sua política. Até já estamos a ouvi-los. Não podemos aumentar os salários porque o ECOFIN não deixa. Não podemos aumentar o investimento porque o ECOFIN não deixa. Temos que privatizar mais empresas públicas fundamentais porque o ECOFIN assim nos mandou fazer. E é também por isso
que é preciso perguntar se o Governo responde perante o Parlamento e se ambos, o Governo e o Parlamento, respondem perante os portugueses, perante quem é que responde o Ecofin? Aos aplicadores da política de direita convém, por isso, que as decisões contra os interesses dos portugueses se tomem da forma mais escondida e o mais longe possível, para que os portugueses tenham mais dificuldade em responsabilizar os seus autores e para que apareçam como inevitáveis, como sem alternativas. Nenhum democrata pode aceitar essa imposição. É por isso que, perante esta grave decisão, na sequência de um processo progressivo de limitação da nossa soberania, temos de ter um sobressalto democrático e patriótico. Esta decisão não pode avançar, não pode ser aceita em nome da legitimidade democrática do Parlamento e da soberania nacional que reside no nosso povo.